Saúdo a todos vocês com os versículos bíblicos do dia. Josué 24:14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses e servi ao Senhor. Em Romanos 16, versículo 19, o apóstolo Paulo escreve: Eu quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Bom dia, boa noite, boa tarde a vocês que estão me assistindo pela internet. Eu trago para vocês uma mensagem que vem aqui da comunidade evangélica de Confissão Luterana no Brasil, do Rio das Antas, ISLB. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de vocês neste momento. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, pastores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e também as diretorias, nós temos uma certa dificuldade, ou uma timidez, não sei, de falar quando temos que dirigir o assunto dinheiro, contribuição. E não é muito certo a gente ficar tímido ou chateado quando tem que fazer isso. Na verdade, nós temos medo de falar de dinheiro na nossa igreja. Sabe, nós temos medo de que vão nos chamar de dinheiristas, nós temos medo de que vão dizer que nós temos teologia da prosperidade, sei lá. Então, é muito desconfortável e é intimidante para nós falar de dinheiro. É pior ainda quando nós percebemos que Jesus frequentemente falava de dinheiro e da nossa relação com o dinheiro e da influência do dinheiro nas nossas vidas. Sabe, Jesus falou várias vezes sobre dinheiro. E se a gente estudar a Bíblia com muita calma e for ver das vezes que Jesus falou de dinheiro, a gente vai se surpreender o quanto Jesus tratou do assunto. Então, por que nós temos esse problema com generosidade ou liberalidade com dinheiro e mordomia cristã? Talvez a gente devesse começar conversando e comentando sobre a história da viúva pobre, contada por Marcos. E é uma história interessante, porque Jesus está com seus discípulos parado em frente ao gasofilácio, que era um depósito, uma bacia de coletas das ofertas que ficava na entrada do templo. E Jesus está ali com seus discípulos, observando com atenção quanto cada um colocava lá dentro. E quando vem uma viúva muito pobre e joga ali apenas 2 pequenas moedas, Jesus chama seus discípulos e pergunta: vocês viram o quanto essa mulher contribuiu? Eu fico imaginando os discípulos que devem ter feito uma cara de muxoxo e dito: nós vimos, foi uma meleca. E Jesus então diz: eu digo para vocês que esta viúva pobre contribuiu muito mais que todos os outros juntos. Jesus realiza uma reflexão em cima da oferta de uma viúva pobre, do dinheiro que ela poderia ter usado para o seu sustento no dia a dia, do dinheiro que era tudo que ela tinha para comer. Paulo, em suas cartas, instrui a comunidade de Corinto a usar de liberalidade para ajudar as congregações, as comunidades cristãs que estavam passando fome. Manejar, trabalhar com nossas bênçãos e nossa generosidade ou liberalidade com o dinheiro é parte integrante e abundante
do que é ser discípulo de Jesus Cristo. Porque nós somos espelho de Deus. Nós, como comunidade, somos o espelho de Deus, a imagem que mostra Deus. E quando vemos Jesus, nós vemos Deus. Jesus é a revelação mais clara de Deus que nós temos. Como discípulos de Jesus Cristo, e as pessoas que assumiram o ministério de Jesus, que tomaram a sua cruz e seguiram Ele, as pessoas ao nosso redor devem ver em nós, seus seguidores, o amor e a graça de Deus, quando eles olham para nós. Porque Deus deu muito. Deus deu tudo, absolutamente tudo na pessoa de Jesus. E Deus não espera, não quer, não precisa nada de mim, nada de ti. Deus não quer, não espera nada de volta para Deus. E a generosidade que nós devemos carregar como cristãos tem suas próprias raízes em Deus. Tem suas raízes na vida, morte, ressurreição de Jesus. Jesus demonstrou-nos o que significa ser amoroso, o que significa ser generoso. E a generosidade tão pregada, falada, vivida por Jesus, teve a sua imitação muito séria na vida de uma viúva pobre. Ela deu tudo, tudo o que ela tinha, absolutamente tudo. Ela não segurou nada para si. Embora monetariamente falando, a oferta dela fosse uma oferta insignificante, uma merreca, simbolicamente, as suas ações tiveram um tamanho tremendo. Tanto que estudiosos, teólogos, pastores têm estudado a ação desta viúva através dos séculos. Porque a viúva não foi forçada a fazer nada. O que ela fez, o que ela deu, ela fez com liberalidade. As suas ações generosas foram inspiradas e motivadas por seu amor apaixonado por Deus. E Deus já tinha feito muito por ela. O que ela fazia era em resposta ao que o Deus já havia feito em sua vida. Ela reconhecia o muito que Deus tinha dado. Então, ela deu. Dar, contribuir, meus irmãos e minhas irmãs, é uma maneira de dizer obrigado a Deus pelo muito que Ele nos tem dado. Generosidade na vida do povo de Deus sempre foi uma maneira clara, uma maneira bastante forte de dizer muito obrigado, meu Deus. Quando os israelitas, no Antigo Testamento, traziam o seu dízimo, traziam as primícias, o melhor, a primeira parte da colheita para o templo, faziam isso para dizer a Deus, Deus, obrigado pela bênção da colheita. Obrigado pelo que tu me deste. Obrigado pelo que tu dás. E as ofertas levadas ao templo eram partilhadas, eram para o sustento do templo e eram partilhadas para pessoas em necessidades. Era uma maneira de dizer, Deus, obrigado. Eu quero partilhar do que tu me deste com os que nada têm. Os primeiros do povo de Deus se importavam uns com os outros. Eles agradeciam a Deus pela maneira como Deus tinha cuidado deles. Cuidando do templo e cuidando do próximo. A viúva, na história contada por Marcos, não tinha nada. Ou talvez tinha quase nada. Socialmente falando, ela estava abaixo da linha da pobreza. Porque na sociedade machista do tempo de Jesus, ela não tinha uma conexão com alguém do sexo masculino.
um marido, um filho, para cuidar da sua vida naquele momento. Ela estava religiosamente limitada nas coisas que ela podia fazer, nas coisas que ela podia experimentar. E aquela viúva não parecia ver-se a si mesma assim, desse jeito. Em vez disso, aquela pequena ação de depositar 2 pequenas moedas no gasofilácio mostra que ela se considerava muito abençoada. A viúva pobre tinha o dom da vida e vivia na realidade de que ela era uma criança de Deus. Então, ela respondeu ao que Deus tinha lhe dado com liberalidade, com generosidade, dando tudo o que ela tinha, ou melhor dizendo, dando tudo o que ela era. Você já parou para olhar ao seu redor? Olhe para a tua vida. Eu posso dizer com certeza que Deus tem ricamente te abençoado. Eu posso dizer porque Deus tem ricamente me abençoado. Mesmo que os tempos possam ser difíceis para você, mesmo que você tenha sofrido perda, você tenha sofrido dor, eu garanto, ainda há muito pelo que a gente precisa dar graças. Pense. Você tem uma vida. Você tem uma relação com a vida. Você ama e é amado. Deus é misericordioso e poderoso para contigo. Você tem uma família. Você tem uma família de fé. Você tem uma comunidade. Pessoas que te amam e se importam contigo. Não chega? Você tem comida, tem roupas, tem abrigo. Você é ricamente abençoado. Seus presentes de tempo, talento e tesouro são as maneiras que você tem para dizer obrigado, meu Deus. São a maneira de você dizer obrigado para as abundantes bênçãos que Deus derrama na tua vida. Para a vida nova que Deus deu a ti em Jesus. Para a vocação que você recebeu e para a maneira que tu tens de impactar a vida de pessoas ao seu redor. A história da viúva pobre não tem nada de ideológico, de esquerda ou de direita, não sei. O que eu sei é que Marcos nos conta que ela deu tudo o que ela tinha para Deus. E ao fazer isso, a viúva pobre demonstrou a confiança de que Deus iria dar muito mais para ela no dia seguinte. Poderíamos dizer que a sua contribuição, a sua doação no gasofilácio, ela tirou da sua própria boca para dar ali. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, é muito fácil uma pessoa dizer que crê em Jesus, que é cristã, e que Deus os tem nas palmas de sua mão e que está cuidando deles, quando tudo está bem. Quando financeiramente se está bem, quando se tem um carro do último tipo. Mas generosidade mesmo é a maneira das pessoas demonstrarem que confiam em Deus, que confiam no amor de Deus pela sua graça. E de que Deus vai prover o essencial para a vida. Se nós retemos as nossas bênçãos, se nós queremos mais garantia, pelo menos aos nossos olhos, se nós queremos garantir que teremos o suficiente para amanhã e nos próximos dias, a generosidade
é uma das maneiras que atuam na nossa fé. Sabe, nós, membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, gostamos de dizer que damos a nossa contribuição e pagamos a nossa anualidade, que muitas vezes não passa de nulidade, que damos o dízimo, enchemos a boca para dizer que damos o dízimo e ofertas, que acreditamos e confiamos que Deus é capaz e disposto a fornecer para nós e nos dar tudo o que precisamos para a vida diária, quando que na realidade o que nós damos é bem menos, é muito menos, é infinitamente menos que deu a viúva pobre. Muitos de nós, em um momento ou outro, acabam olhando para a quantidade que nós estamos dando e nos damos conta de que a gente poderia fazer um monte de coisas com aquele dinheiro, ao invés de dar para a igreja ou de usar para ajudar alguém. Nós podíamos comprar um carro novo, uma TV de 50 polegadas, quem sabe tirar umas férias na Europa, fazer melhorias na casa, sei lá. Mas, gente, será que nós somos capazes de demonstrar a nossa confiança de que Deus nos dará o que precisamos quando nós precisamos? Tem uma história que a gente conta por aí. A história de um homem que foi procurar o pastor da comunidade com um problema específico. Um problema muito difícil. Ele estava ganhando muito dinheiro. Ele estava ganhando dinheiro adoidado. E ele tinha sido dizimista desde jovem. Ele dava 10%. Só que agora, se ele fosse continuar dando dízimo, ele teria que dar 5, 10 mil reais por mês. E isso era muito dinheiro, pastor. É dinheiro demais. Então ele pediu um conselho para o pastor sobre o que ele deveria fazer. Então o pastor convidou ele para orar. Os dois deram-se as mãos, sentados, de frente a frente. E o pastor começou a orar. O pastor agradeceu a Deus pelo muito que estava dando para aquele homem, pelo seu salário. Agradeceu a Deus pela vida boa que Deus estava concedendo. E pediu sinceramente que Deus reduzisse a renda daquele homem. Reduzisse a tal ponto que finalmente ele seria capaz de contribuir para a igreja. Eu não sei como termina a história, mas eu posso imaginar. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso problema é com a gestão das abundantes bênçãos que Deus derrama em nossas vidas. O nosso problema é como gerenciar as bênçãos que Deus nos dá. Esse é o problema da igreja. Deus transforma a gente e nos chama para dar testemunho dessa transformação que ocorreu em nossas vidas, mas nós não sabemos como fazê-lo. Principalmente quando essa questão envolve dinheiro. Os elementos da administração das nossas vidas, de uma paróquia: gestão financeira, contentamento, simplicidade, generosidade. E finalmente nós precisamos nos abrir para experimentar a alegria do Senhor, a vida abundante que é nossa por meio da cruz de Cristo, e a profundidade do que significa ser discípulo ou discípula de Jesus. Isso envolve o todo de nossa vida, o todo do nosso corpo, o todo do nosso ser, inclusive a parte mais dolorida chamada bolso. Que Deus nos
nos abençoe. Amém.